Bom dia, pessoal do 8º ano da Escola Crispiniano. Aqui quem vos fala é o professor Imaté, professor de matemática, né? E nós vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática, né? Bom, na aula passada, né, eu tinha explicado para vocês o que era uma potência, né? Potência é uma operação matemática, né? E o que significa uma potência? Potência é uma multiplicação de fatores iguais, né? Então, na primeira questão da atividade que eu deixei para vocês, ela dizia o seguinte, ó: em um sítio há 12 árvores, cada árvore possui 12 galhos e cada galho tem 12 maçãs. Quantas maçãs existem no sítio? Então, pessoal, o que vocês vão fazer, né? No sítio tinha quantas árvores? 12. Cada árvore tinha 12 galhos e cada galho tinha 12 maçãs. Então era só você multiplicar 12 vezes 12 vezes 12. Aí se vocês observarem, 12 vezes 12 vezes 12 é uma multiplicação de fatores iguais, né? Eu tenho 3 fatores iguais. Então eu poderia escrever essa operação como 12 elevado à terceira potência. O expoente 3 ele pode ser chamado de terceira potência, 12 elevado à terceira potência, e ele também pode ser lido como 12 elevado ao cubo. Quem escolhe é o aluno. Geralmente a gente trabalha com ao cubo, certo? Então, resolvendo 12 elevado ao cubo, que é 12 vezes 12 vezes 12, 12 vezes 12, fazendo a conta aqui, dá 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 2 dá 2, bota embaixo do 1, né? E 1 vezes 1 dá 1. Ou seja, somando aqui os valores, você vai ter 4, 4 e 1. Ou seja, você tem 144. Só que a gente tem que multiplicar isso aqui novamente por 12, né? Aí 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 4 dá 8 novamente. E 2 vezes 1 dá 2. Tá aí, né, a multiplicação do 2. Agora 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 4 dá 4 e 1 vezes 1 dá 1. Então, fazendo aqui o somatório, você vai ter 8, 8 mais 4 dá 12, vai 1, 2 mais 1 dá 3, com 4 dá 7 e 1 repete. Ou seja, eu teria aqui 1728 maçãs, 1728 maçãs, que é o resultado dessa multiplicação. Bom, a segunda questão era bem simples, era para você transformar essas multiplicações aqui em potenciação, né? Então, lembre que o número que fica em cima, né, ele representa o número de vezes que o número está se repetindo. Por exemplo, aqui o 4 está se repetindo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente pode escrever isso aqui como 4 elevado à sexta potência. Aqui o nosso 5 está se repetindo 3 vezes. Então a gente pode escrever como 5 elevado à terceira potência. Deixa eu fazer aqui que ficou um pouquinho. 5 elevado à terceira potência. Aqui eu tenho 8 elevado à quarta potência, né? O 8 se repete 4 vezes. E olha só o 1 eu posso fazer como 1 elevado à segunda potência. Aí do mesmo jeito que o 3 tem um expoente, tem um nome especial para o expoente, sempre ao cubo, o 2 também ele recebe um nome especial. A gente pode ler como 1 elevado ao quadrado. Esses nomes especiais só para o 3 e para o 2. Os outros a gente lê normal. Aqui a gente tem 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, aqui eu tenho 10 elevado à sexta potência. Está se repetindo 6 vezes. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui eu tenho 2 elevado à oitava potência, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3. Eu posso escrever como 3 elevado ao cubo ou 3 elevado a 3. Aqui eu tenho 9 elevado à quinta potência, né? O A5. Aí muita gente me perguntou do 7 sozinho. O 7 sozinho, ele seria a mesma coisa que 7 elevado a 1. Isso vai acontecer com qualquer número sozinho, né? Todo número que tiver sozinho, ele tem um expoente em 1, só que não precisa colocar. Outros me perguntaram da letra J, porque veio uma letra, né? Eu tenho B vezes B vezes B.
Do mesmo jeito, a gente repete a base aqui, que é o b, né? E vai ficar elevado ao cubo. Do mesmo jeitinho. A única diferença é que não tem como eu resolver isso aqui, porque eu não sei o valor de b. A terceira questão, ela é o caminho inverso da segunda, né? Você vai escrever na forma de multiplicação. Então eu tenho 2 ao quadrado, ó, é 2 vezes 2. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 3 ao quadrado é 3 vezes 3 vezes 3. 5 elevado à quarta potência é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Não precisa resolver porque a questão não pediu. Ela só pediu para escrever as potências, né, na forma de multiplicação. Bom, vamos responder aqui agora a quarta questão. Vou apagar isso aqui. É para resolver. Então na letra A eu tenho 6 ao quadrado. Então eu tenho 6 vezes 6, que dá 36. Na letra B eu tenho 10 à quinta. 10 à quinta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, 10 elevado à quinta. Desculpa, 10 elevado à quinta, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 100 mil. Tá aqui, ó, 100 mil. 7 ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7. Então 7 vezes 7 dá 49, né? 7 vezes 9 dá 63, vai 6. 7 vezes 4 dá 28. 28 com 6 dá 34. Então isso aqui dá 343. 6 ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6. Eu sei que 6 vezes 6 é 36. É só multiplicar por 6 de novo. 6 vezes 6, 36. Aí 3. 6 vezes 3, 18, 19, 20, 21. Ou seja, eu vou ter que 6 elevado ao cubo é a mesma coisa que 216. 10 elevado a 4 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, 10 elevado não, 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 10 mil. 4 0, né? 11 ao quadrado é 11 vezes 11. 11 vezes 11 dá 121. 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, 10 ao cubo. Tá aí, pessoal, nossa atividade respondida. Como eu falei para vocês, a gente tem que começar o conteúdo da gente, o conteúdo do 8º ano, sempre revisando, que eu sei a dificuldade que vocês têm, que algumas pessoas têm, né? Mas a gente tem que caminhar também, né, o conteúdo do 8º ano, né? A gente já vem 2 semanas revisando aí as operações matemáticas e a gente vai começar a trabalhar aqui, né, o capítulo 1 do livro de vocês. O capítulo 1 do livro de vocês está na página 14. A gente vai trabalhar com esses números aqui que nós chamamos de racionais. Bom, na escola a gente tem o primeiro contato com esses números aqui, que a gente chama de números naturais. Os números naturais são os números que nós utilizamos para contar no nosso dia a dia. A gente usa até a letrinha N para representar. Então a gente tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e assim sucessivamente. Esses são os números naturais. A gente viu, vocês já devem ter visto lá no 6º e 7º ano. Um outro conjunto numérico que vocês também já viram, talvez não lembram, são o que nós chamamos de números inteiros. O próprio nome já está dizendo, número inteiro é porque não é um número fracionado, né? Aí os números inteiros, eles são representados pela letra Z. Aí nesse caso vai entrar o 0, os números que eu considero positivos, 1, 2, 3, 4, 5, mas você bota o sinal de mais se você quiser. E os números negativos, aí você é obrigado a botar o sinal de menos. Menos 1, menos 2 e assim sucessivamente. Então,
Os números naturais a gente utiliza para contar. Os inteiros a gente já pode usar em outros contextos, né? Como entram os negativos, né? A gente pode usar para temperatura, altitude, tudo isso aqui trabalha-se com números negativos. Esses dois conjuntos a gente estudou pra caramba lá no sexto e sétimo ano. No sexto vê os naturais e no sétimo revisa os naturais e a gente vê os inteiros também. Lembra que os inteiros aqui vai entrar o zero, que é neutro, o 1, 2, 3, 4, 5 infinitamente, que são os números positivos, e entra também os negativos. Agora a gente vai ver aqui o conjunto dos números racionais, que também já foi estudado por vocês. O conjunto dos números racionais, o conjunto dos números racionais, eu vou até colocar aqui uma definição que eu uso para números racionais. O que é um número racional? Vou botar aqui um número racional. Todo número que pode ser transformado em fração. Então, todo número que puder ser transformado em fração, ele vai ser um número racional. E quem é que representa os racionais? Os naturais é a letra N, os Z é os inteiros e os racionais é a letra Q. Você pode até perguntar, mas por que Q, né? Porque para o número ser uma fração, aí vocês têm que lembrar que toda fração é uma divisão. E toda divisão tem como resultado o que nós chamamos de quociente. Então se usa o que de quociente para representar os números racionais. No livro de vocês tem aqui alguns exemplozinhos. Os números racionais são encontrados em diversas formas, né, em diversas situações do cotidiano. Vamos ver algumas. Aí tem aqui, Mariana viajou com sua família para o Chile e no dia 3 de julho de 2018 ela experimentou uma temperatura de menos 3 graus. Aí você diz, oxe, mas menos 3 graus é um número que pode ser transformado em fração? É sim. Tá vendo o número do menos 3? O menos 3 ele pode ser escrito assim, minha gente, ó, menos 3 sobre 1. Eu posso escrever o menos 3 como 9 sobre 3. Lembrando aqui, ó, que a barra de fração, vou colocar aqui, ó. Deixa eu botar aqui mais em cima. A barra de fração, ela é a mesma coisa que o sinal de divisão. Mesma coisa, certo? Então, quando você tem uma fração, você tem nada mais e nada menos que uma divisão. Ou seja, o de cima, que a gente chama de numerador, está sendo dividido pelo de baixo, que a gente chama de denominador. E um número inteiro, que o menos 3 é inteiro, ele pode ser transformado em uma fração. Se ele pode ser transformado em uma fração, ele é um número racional, certo? Aí nós temos também, sim, aí tem aqui, Paula está no 8º ano. Em sua classe há 30 alunos. As meninas correspondem a 2/3 da turma. Dessa quantidade, 20% usa óculos. Então, pessoal, nós temos aqui 3 situações. Nós temos o número 30. O número 30 também ele pode ser transformado em fração. Ele pode ser escrito assim, ó. Então, o 30 também é um número racional. Nós temos também aqui como o próprio 2/3 já é uma fração, né? O próprio 2/3 já é uma fração. E essa nomenclatura aqui, ó, 20%. Não sei se vocês lembram, mas 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. Ou seja, uma fração, sendo uma fração, é um número racional. Certo? Então, todo número que eu puder transformar ele em fração, ele é classificado como número racional. Aí, pessoal, o que acontece? Existe um símbolozinho, que é esse símbolo aqui, ó, que a gente chama de pertence. E esse símbolo aqui, parecendo um E, né, cortado, ele vai representar o que nós chamamos de não pertence.
Então a gente pode utilizar essa simbologia para fazer essa comparação. Por exemplo, o número 2, ele pertence ao conjunto dos números naturais. Já o número menos 5, ele não pertence aos naturais. Os naturais são os números que nós utilizamos para contar e nós não utilizamos números negativos para contar. O menos 5, ele vai pertencer ao conjunto dos números inteiros, certo? Ou vamos supor o 8. O número 8, eu posso dizer que ele pertence aos racionais. Por quê? Porque eu posso transformar o número 8 em uma fração. Eu posso escrever o número 8 assim: 8 dividido por 1. Quanto é que é 8 dividido por 1 mesmo, pessoal? Aí, ó, pode responder aí em casa: 8. Eu poderia transformar o número 8 em 16 dividido por 2. Ó. 16, lembra que a barra de fração é sinal de divisão. 16 dividido por 2 dá 8. Então o 8, tá vendo o número 8? Ele é natural, ó, ele pertence aos naturais. O número 8 pertence aos inteiros e, além disso, o número 8 pertence aos racionais. Então, você pode usar essa simbologiazinha aí para representar. Já, por exemplo, o número 2,3, ele não pertence aos inteiros. Porque 2,3 está quebrado, não é um número inteiro. 2,3, ele pertence aos racionais, porque ele pode ser transformado em uma fração, certo? Na outra página no livro de vocês, está ensinando aqui a comparar os números, para saber quando ela é maior, quando ela é menor. Lembre que um número negativo, ele sempre é maior que um positivo, certo? Vamos supor que eu tivesse aqui, só lembrando, outra coisa, esse símbolo aqui é o símbolo de menor, e esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de maior que. Aí o que acontece? Eu tenho aqui, ó, 3/5 e 2/5. Quem é maior? Como os denominadores são iguais, a maior fração é aquela que tem o maior numerador, ou seja, 3/5 é maior que 2/5. Já, por exemplo, 1/7 não é maior que 3/7. 1/7 é o quê? 1/7 é menor que 3/7. Então, eu só posso fazer essa comparação quando os denominadores forem iguais. Por exemplo, se eu tivesse aqui 2/3 e 1/2, como é que eu compararia, né? Aí vocês poderiam fazer o seguinte: transformar essas duas frações em duas frações equivalentes. Como assim? Você vai mudar elas. Você vai procurar um número que seja divisível por 3 e 2, nesse caso 6, né? Observe que o 6 é divisível por 3 e o 6 é divisível por 2. Aí o que acontece? Você vai procurar um número aqui que multiplicado por 3 dá 6. Ó. Nesse caso é o 2. Então, se eu multipliquei embaixo por 2, eu sou obrigado a multiplicar também aqui em cima. 2 vezes 2 dá 4. A mesma coisa eu faço aqui. Ó. De 2 para 6, eu multiplico aqui por 3. Se eu multipliquei embaixo por 3, eu sou obrigado a multiplicar em cima, para que a fração continue igual. 3 vezes 1 dá 3. Aí agora dá para comparar. 4/6, que é a mesma coisa que 2/3, é maior que 3/6, que é a mesma coisa que 1/2. Como 4/6 é a mesma coisa que 2/3, então 2/3 é maior que 1/2. Por quê? Porque 4/6, que é a mesma coisa que 2/3, é maior que 3/6, que é a mesma coisa que 1/2. Toda vez que os denominadores vierem diferentes, você vai fazer isso. Outro exemplo, vamos supor que eu tenho aqui 3/5 e 2/4. 2/4 não, deixa eu mudar aqui, deixa eu botar 3/5 e 4/5. Aí eu quero saber 4/5 não, 4. Eu queria aqui. Vamos botar 3/4. 3/5, 3/4. Aí eu quero saber quem é maior. Quem é maior aqui nessa comparação? Aí eu procurar o seguinte: eu tenho que procurar aqui um número que seja divisível por 5 e 4. Então a gente usa o próprio 20. Por que 20? Porque 5 vezes 4 dá 20. Então, para dar 20 aqui embaixo, eu tenho que multiplicar aqui em cima por 4. 4 vezes 3 dá 12.
E aqui eu tenho que multiplicar por 5. Ó. Então 5 vezes 3 dá 15. Agora é só observar quem é maior. 12 vinteavos ou 15 vinteavos? Ou seja, 15 vinteavos é maior que 12 20, ou 12 vinteavos é menor que 15 vinteavos. Ou seja, se 12 vinteavos é menor que 15 vinteavos e 12 vinteavos é a mesma coisa que 3 quintos, 3 quintos é menor que 3 quartos. Tá vendo essa ponta aqui, ó? A ponta, ela sempre fica voltada para o menor número e a boca fica voltada para o maior número, ok? Então, pessoal, eu vou deixar uma atividadezinha aqui para vocês. Uma atividadezinha para vocês tentarem fazer em casa, tá aqui, ó. Tenta fazer em casa, ela é bem simplesinha, a primeira é só para vocês colocar o sinal de pertence ou não pertence. E a segunda para ver qual é o número que é maior ou qual é a menor, usando os símbolos colocados aqui, o símbolo de menor e o símbolo de maior que. Lembrando que a ponta sempre fica voltada para o menor e a boca fica voltada para o maior. Isso facilita na hora da comparação. Qualquer dúvida, pessoal, né, é só entrar em contato, mandar mensagenzinha lá que quando eu tiver com tempo eu respondo a vocês. Então, pessoal, por hoje a gente fica aqui. Só lembrando que assistam sempre as aulas de vídeo. Não façam só as atividades. Façam as aulas de vídeo, copie a atividade para o caderno, tire a foto e envie para mim. A participação de vocês é de extrema importância, ok? Um abraço e até a próxima aula.